O tema de hoje é Princípios de Sabedoria, fuja da prostituição. Este é um assunto que não deveria nem mesmo ser comentado, ou melhor dizer, não deveria ser dado muita ênfase, porque é algo tão básico, tão necessário à nossa fé, que as pessoas já deveriam saber. Mas no mundo atual, nos dias de hoje, a igreja se tornou um local onde é necessário você estar ensinando os rudimentos da fé cristã. E o nosso texto está baseado lá em Provérbios, lá no capítulo 5, a partir do versículo 1, que diz assim: Filho meu, atende à minha sabedoria, à minha inteligência inclina os ouvidos, para que conserves a discrição e os teus lábios guardem o conhecimento. Porque os lábios da mulher adúltera destilam favos de mel, e as suas palavras são mais suaves do que o azeite. Mas o fim dela é amargoso como absinto, agudo como a espada de dois gumes. Os seus pés descem à morte, os seus passos conduzem-na ao inferno. Ela não pondera a vereda da vida, anda errante nos seus caminhos e não sabe. Agora, pois, filho, dá-me ouvidos e não te desvies das palavras da minha boca. Aqui nós temos Salomão dando um importante conselho. E ele chamando a pessoa de filho, mas aqui nós podemos falar de filho também, porque esse assunto envolve tanto homem quanto mulher. E ele fala a respeito de um jovem que deve se desviar da mulher adúltera. Mas se você continuar vendo o restante do capítulo e o capítulo seguinte, você vai verificar que ele também fala não apenas da mulher adúltera, mas também fala a respeito da pessoa que se entrega aos prazeres da carne, da prostituição em si. Mas o que é a prostituição que nós estamos falando? Segundo Gálatas, é um dos frutos da carne. Lá em Gálatas, no capítulo 5, versículo 19, diz assim: As obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia. Essa palavra aqui, prostituição, ela está traduzida em vários nomes na Bíblia, mas o original dela aqui no grego, ela é porneia. O que é porneia? Porneia são todos os tipos de relação sexual ilícita. Nós podemos colocar aí o adultério, que é a relação extraconjugal. Podemos colocar aí a fornicação, que é a relação sexual antes do casamento. Nós podemos colocar aí relações homoafetivas. Nós podemos colocar aí relação sexual com animais. Nós podemos incluir aí a pornografia. Podemos incluir todas essas áreas de relação sexual. Essa palavra está inclusa. Essa palavra mostra que esse pecado é algo que escraviza as pessoas. Então é um fruto da carne, uma obra da carne que não pode fazer parte da nossa vida. Por isso que o apóstolo Paulo, em Colossenses, no capítulo 3, a partir do versículo 5, ele nos dá uma importante orientação, que diz assim: Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivieis nelas. Nesse texto, o apóstolo Paulo mostra a importância de nós matarmos os desejos da nossa carne. Ele está mostrando aí algumas das obras da carne, a qual, segundo ele, nós podemos inferir pelo texto, são os principais, os que mais causam problemas no meio dos cristãos. E ele declara o primeiro, que é a prostituição, a porneia, que são todos os pecados ilícitos, as relações sexuais ilícitas que o ser humano pode cometer. Mas ele menciona também a impureza, a paixão lasciva, que é a sensualidade, o desejo maligno, a avareza, que é a idolatria. Mas nós estamos falando hoje de prostituição, a palavra porneia. Então ele está dizendo, faça morrer a porneia. E como é que eu vou fazer morrer a porneia? Eu tenho que parar de praticar, eu tenho que parar de pensar, eu tenho que desviar o meu foco, desviar o meu olhar desse tipo de pecado, que quanto mais eu pensar nesse pecado, mais eu vou cometê-lo. Por isso o apóstolo Paulo ordena, olha, você precisa fugir desse pecado. Tem muitas pessoas, vamos colocar, por exemplo, namorados, que começam ali os beijos, o abraço, e falam assim, não, eu consigo me controlar. Você não consegue se controlar. O desejo do nosso corpo ele é tão intenso que ele nos leva a cometer pecados inimagináveis. Então você não vai conseguir se controlar. Por isso que o apóstolo Paulo diz, fuja desse sentimento, fuja desse desejo da carne, para que você consiga ter uma vida de santidade. Lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18, vai dizer assim: fugir da impureza. A palavra aqui impureza, ela é porneia.
prostituição. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. O apóstolo Paulo aqui está mostrando que nós precisamos fugir. Eu não tenho que resistir, né? Eu vou ficar nessa situação aqui, mas eu vou aguentar, eu vou resistir, eu não vou cair. Não. Os pecados sexuais, você precisa fugir deles. Fuja, porque eles vão vencer você se você continuar insistindo em estar lutando frente a frente contra eles. Você precisa fugir. E quando eu falo fugir, é exatamente desviar o foco. Você precisa mudar de direção. Você precisa mudar a sua atitude e não ficar resistindo contra aquela atitude. Olha o que o apóstolo Paulo disse em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 3. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nessa matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão. Porque o Senhor contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Mais uma vez o apóstolo Paulo alerta o perigo que é a prostituição, ou o perigo que são as relações sexuais ilícitas. E ele fala que nós precisamos fugir desse sentimento, desse desejo da carne, dessa obra da carne, que vai nos levar a estar longe da presença de Deus e nos tirar do reino dele. E por isso que Paulo está dizendo, fuja. Você pode perguntar, mas como é que eu vou fugir? Fugir primeiro é a intenção do seu coração. Você precisa ter no seu coração o entendimento que você precisa ter uma vida de santidade, uma vida santa na presença de Deus. E você precisa fugir de toda situação que te leve a cometer um desses pecados. Por exemplo, um casal de namorados não devem namorar em locais que eles estão sozinhos, em locais que estão no escuro. De preferência, ficar com alguém, o seu namorado, em um local público, um local que tem pessoas, principalmente familiares perto. Que aí, nesse sentido, você percebendo que tem pessoas à sua volta, você não vai avançar o sinal. Você vai se manter íntegro, não dando brecha para Satanás. Porque Satanás quer que você dê uma única brecha para ele, que ele vai entrar com tudo para destruir sua vida. Quando nós falamos, por exemplo, da mulher adúltera ou do homem adúltero, que o texto está dizendo, fuja. Então não dê brecha, não flerte com a pessoa que não é o seu cônjuge, não dê oportunidade, seja pessoalmente, seja através de vídeo, através da internet, através das mídias sociais, não dê brecha. Quando Salomão, assim como os demais apóstolos e o nosso Deus nos orientou, olha, não pratique esse tipo de pecado, porque isso vai trazer um prejuízo para as nossas vidas. Isso vai trazer uma destruição, porque se eu não consigo controlar esse desejo da minha carne, os demais desejos da carne eu também não vou conseguir controlar. Se alguém está te flertando no ambiente de trabalho, se alguém está flertando com você nas mídias sociais, se você está sentindo uma atração sobre alguém que não é o seu cônjuge, você precisa fugir dessa situação, porque vai trazer para a tua vida, vai trazer para a sua família algo que você não deseja, vai trazer juízo, vai trazer condenação. Então fuja, ouça o conselho do apóstolo Paulo, ouça o conselho ali de Salomão que diz que nós precisamos fugir e atender às palavras de orientação de Deus. Amém? Eu quero orar por você, para que você seja sábio e na hora que a tentação bater a tua porta, você venha fugir e não brincar com perigo. Pai, eu quero apresentar em tuas mãos o meu irmão, a minha irmã. Nós sabemos, Pai, do exagero da sensualidade, o exagero das relações sexuais que nós temos hoje no mundo. Hoje, o que para o mundo não é normal é uma pessoa manter a sua pureza. Mas a tua palavra nos mostra a importância de sermos puros diante de ti. Porque nenhum impuro, nenhuma pessoa incontingente que não consegue se controlar entrará no teu reino. Então eu te peço em favor dessa casa, dessa família. Que o Senhor coloque no coração deles o desejo de ter uma vida santa, uma vida íntegra. Que eles, no momento que estiverem sendo tentados, que eles fujam das tentações da carne. Que eles fujam das tentações da área sexual. Que eles busquem desviar o foco. Que eles busquem sair do lugar e ir para outro, mas que eles não abram o coração para o diabo. Que eles não deem brecha para Satanás, porque a intenção do diabo é matar, roubar e destruir. E esse pecado, Pai, tem destruído famílias inteiras. Então que os meus irmãos que estão me ouvindo nesse momento, aqueles que estão me ouvindo nesse instante, que
que eles fujam desse sentimento, fujam desse desejo da carne que só leva à destruição e que são caminhos de morte. Eu peço, Pai, que a Tua graça, o Teu amor, a Tua bondade, a Tua misericórdia, a Tua santidade esteja nessa casa, nessa família, em nome de Jesus. Amém, queridos.